Boa noite, gente. Boa noite. Vamos entrando. Oi, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais um dia de live. Essa semana com maratona de lives, né? Porque a gente vai ter lives aí de segunda a sexta-feira, cheia de conteúdo top pra vocês. Então, sejam muito bem-vindas a essa semana que tá só começando. Pra quem tá chegando agora, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu sou Joyce Lira, sou a cara da Arquitetando Doces e o meu grande intuito aqui é ajudar você a se tornar uma confeiteira memorável. E ser memorável nada mais é do que a gente tá sempre presente na lembrança do nosso cliente. É o seu cliente ele comprar por uma primeira vez e ele achar o seu produto tão incrível que ele vai querer comprar no aniversário, no dia das mães, no dia dos pais, em todos os eventos que ele quer comer doce, ele vai querer comer o seu doce. Ser memorável nada mais é do que ser reconhecido. E eu sei o quanto a gente confeiteira deseja esse reconhecimento, né? Então, o meu grande intuito aqui, de fato, é ajudar vocês nessa caminhada. E aí, por trás das câmeras sempre vai estar Nuno, tá? Auxiliando a gente aí com as dúvidas de vocês e tirando um pouquinho delas também. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas. Essa semana vai ser bem intensa, uma semana de aquecimento para o nosso evento Desconstruindo Brigadeiro, seja memorável de todas as formas. Exatamente. Então, quem não se inscreveu, não deixe de se inscrever lá no link da bio. Então, depois da live, vai lá na bio do Instagram, né? Do Arquitetando Doce, se inscreve que segunda-feira, dia 19, a gente tem um evento dia 9, né? Um evento inédito aí para vocês, né? Isso. É o primeiro evento que é quando a gente vai trazendo o brigadeiro de forma desconstruída, né? Exatamente. A gente vai ter no primeiro dia Copo da Felicidade, no segundo dia a gente vai trabalhar com o brigadeiro de ninho com Nutella e no último dia uma amostrazinha do que a gente vai iniciar hoje aí, que é o bolo com brigamousse. Exatamente. Então, se inscrevam, não percam, porque realmente as pessoas em um evento massa pra vocês, com muito conteúdo legal. E vocês vão poder já ver isso durante essa semana, né? Porque vocês vão ver que a gente não veio pra brincadeira com as lives da gente. Então, a live de hoje vai ser uma montagem de bolo, tá? A gente vai montar um bolinho aqui de 14 centímetros, com 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio, que pra mim é um padrão, é importante a gente sempre padronizar os bolos que a gente vai oferecer aos nossos clientes, porque quando o cliente ele comprou a primeira vez a gente, ele compra a segunda, ele quer receber aquele mesmo produto, com aquele mesmo sabor, com as mesmas texturas. Então é importante sempre a gente seguir padrões. Os meus padrões preferidos quando eu falo em montagem de bolo são 4 camadas de bolo com 3 de recheio, ou então 6 camadas de massa com 5 camadas de recheio. Acho que a gente pode ter esses dois padrões aí no nosso cardápio, principalmente dependendo dos recheios que a gente coloca dentro desse bolo, tá? O de hoje vai ser com 4 camadas de massa. Quando eu faço um bolo com 4 camadas de massa, eu gosto de cortar ele com 3 centímetros de altura. Eu gosto de sempre ter um pouco mais de massa do que a minha quantidade de recheio, porque eu acho que o sabor fica bem mais equilibrado, tá? Então, para 4 camadas, eu sempre corto em torno de 3 centímetros essa minha massa aqui. Eu já divido ela bem certinha nas formas. Eu prefiro assar dessa forma, ó. Cada massinha na sua forma. Quando é de 6, aí eu asso 3 formas e eu coloco 2 camadas por forma, e aí eu só corto ao meio, tá? Vocês vão ver que o acerto ele é bem pequenininho, então se eu quisesse eu até poderia já montar o meu bolo assim, sem me acertar, porque a diferença é muito pequena, mas eu gosto de cortar, porque quando eu corto, o meu bolo ele absorve melhor a calda. Se eu colocar aqui, a calda vai ficar muito concentrada nessa parte de cima, então eu sempre prefiro cortar o topinho exatamente por causa dessa calda. Para cortar, eu sempre utilizo o nivelador, tá? Acho que o nivelador é super prático da gente utilizar e facilita muito a nossa vida com um investimento pequeno. A gente consegue encontrar cortadores aí por R$20 no mercado. Então eu acho que vale super a pena. Eu acho melhor do que cortar com faca, particularmente, tá? Quem tá chegando agora, a live acabou de começar, tá, gente? Ainda tem muito conteúdo, então fique tranquila que a gente tá agora fazendo a montagem de bolo. Joyce, esse nivelador tem alguma marca? Tem alguma marca que você sugere? Caramba, sim. Esse aqui, eu nem sei a marca que ele é, mas eu não gosto muito dele. Eu tenho outro em Recife que ele é o mais comum que a gente encontra no mercado. Ele é todo de ferrinho assim, não tem essas partes plásticas. A gente encontra aí Mercado Livre, na internet, R$16,
R$20. Quando eu for para Recife, eu mostro para vocês ele de perto. Eu gosto tanto mais da altura que ele tem, porque ele me dá minhas camadas de 2 centímetros, de 3 centímetros, 2,5 centímetros. Esse aqui ele já é um pouquinho mais confuso. Mas quando eu for para Recife, eu faço os stories e mostro para vocês bem direitinho. E aí eu vou cortar aqui minhas 4 massinhas, tá? E aí sempre que a gente vai utilizar o nivelador, ó, é só apoiar a mão no bolo e sempre vir com o nivelador fazendo esse movimento de vai e vem, tá? Não adianta a gente pegar o cortador e querer fazer assim no bolo, porque senão a gente acaba quebrando o nosso bolo. E aí vocês estão vendo, ó, que realmente o acerto ele é bem pouquinho. Tem lugar que eu não tô nem conseguindo acertar. Isso aqui normalmente eu venho com a faquinha e tiro esse excesso pra minha calda entrar melhor. Inclusive, moço, depois eu quero que tu pegue uma faca pra mim, que eu esqueci. Pode ser. Ó, esse nem acertou. Tá. Deixando não pegar a faca pra mim, tá? Só pra eu ajeitar aqui pra gente começar a montagem. Uma faca grande ou pequena? Uma faca de pão, pode ser pequena. Hoje eu tô meio com delay, tô meio viajada, porque eu tô meio cansada. A gente passou o final de semana todinho gravando atualizações pro Arquitetando Brigadeiros. Então, paciência comigo, tá? Acho não? Acho que tem lá no escorredor do cabelo laranja. Tem? Vou pegar 3 aqui dentro do Licença. Ó, vou passar só rintezinho, só pra tirar a minha casquinha mesmo, ó. Pessoal que tá com dificuldade de comentário, aperta na tela do celular que os comentários saem, tá? Aí vocês conseguem ver com mais tranquilidade, tá? O pessoal tá ansioso para ver o cortador aí, Joyce. O pessoal que tá chegando agora, como o Joyce falou, essa marca ela desconhece, mas o melhor que ela gosta é o mais simples, um todo de metal, né, Joyce? É, inclusive eu tenho até um da Wilton que foi muito mais caro, tá? Mas nem de perto é o meu preferido. Eu gosto de um que é bem baratinho mesmo, todo em alumínio. Moço, bota aí na internet cortador de bolo que tu vai ver um, que ele é todo de alumínio, não tem nem cabo de plástico, que aí tu mostra pelo celular. Tá. Ele é mais ou menos 16, 20 reais. Tu vai encontrar loguinho. Pronto, o Nuno vai ver aqui no celular e ele vai mostrar pra vocês, tá? Porque esse aqui eu uso, mas eu não recomendo, então nem adianta estar mostrando pra vocês. Deixa eu limpar minha bagunça agora. Pra gente começar a montar o bolo da gente. Eu vou montar o meu bolo utilizando a bailarina, mas a gente consegue tranquilamente montar bolo sem bailarina, tá? Em vez de ir rodando a bailarina, é só a gente ir rodando a mão e a gente consegue fazer isso tranquilo. E aí, ó, eu vou utilizar esse cake board aqui, é um cake board de MDF de 3 milímetros. Esse cake board aqui, eu gosto dele porque ele traz mais estabilidade para o bolo da gente, diferente desse tipo de cake board aqui que é mais molinho. Esses aqui, se for um bolo menor, até 15 centímetros de diâmetro, tudo bem usar, tá? Mas quanto mais pesado o bolo, mais maleável isso aqui vai ficar e pode deformar a cobertura da gente quando a gente for cobrir o bolo, independente da cobertura que seja. Se for buttercream, que enrijece, se você ficar pegando no seu bolo assim, né, e o plástico ele for... Ai, amor, quando faz assim... Deformando. E o plástico... Não... Quando faz assim, ó, entroncha. Dobrando. É isso. Se a gente botar o bolo aqui,
for pegar o cake board assim e ele deformar um pouco, ele pode rachar o bolo a cobertura de buttercream. Se for chantininho, se for brigamousse, vai ficar deformadinho embaixo. Sabe quando dá uma inchadinha? Às vezes o prato volta e fica uma marcação assim. É por causa do prato que a gente utiliza. Quando a gente utiliza esse tipo de prato mais rígido aqui, não corre risco nenhum a cobertura da gente. Então, eu tenho preferência por utilizar esse daqui, ou aqueles que muita gente utiliza, que normalmente vem a logomarca, que ele é um MDFzinho mais fininho, também é super ok utilizar ele, tá? Vou só lavar minha mão rapidinho para montar o bolo da gente. Ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um nivelador no Mercado Livre, tá? Ó, todo de inox, bem baratinho, ó, R$18,48. Então esse aqui é o que o Joyce mais gosta, a gente inclusive usou ele ontem, né, no final de semana, gravando os bolos do Arquitetando Brigadeiros. Então ele é sensacional e barato, né? Simples, né? Às vezes a gente se apega muito ao preço e não foca na qualidade. Na verdade, era esse baratinho que eu usava na minha produção. Eu só não uso ele aqui porque quando eu fui comprar de última hora, só tinha desse. Mas eu particularmente não curto esse aqui, não. E aí, vamos lá, ó. Pra montar o meu bolo, esse bolo aqui ele vai ser massa de chocolate, com brigadeiro de maracujá, com brigamousse de maracujá e com geleia de frutas vermelhas. Eu sempre falo muito a vocês da importância de a gente fazer mix de texturas, mix de sabores no preparo da gente, porque a gente sai de uma coisa simples e a gente consegue entregar algo com muito mais valor ao cliente da gente. O brigamousse, por exemplo, eu posso fazer um bolo super simples, super tradicional, massa de chocolate com brigadeiro de leite ninho, por exemplo. E aí eu já consigo transformar o brigadeiro de leite ninho em um brigamousse, já consigo intercalar as camadas dentro do meu bolo e já consigo fazer um mix de sabores e um mix de texturas. Então, assim, é importante a gente trazer essa diferenciação para os produtos da gente, para o mercado, mesmo que de maneira simples. Aqui eu estou fazendo uma combinação de sabores, mas às vezes essa combinação de sabores, ela pode vir até mesmo de uma forma mais simples. Pessoal, a gente está chegando na parte da montagem do bolo, então quem não compartilhou a live ainda, compartilha, aperta no foguete aí e manda para outras confeiteiras que vão tirar proveito da live de hoje. Então quem está perguntando aí sobre brigamousse, Joyce, fala um pouquinho aí o que é brigamousse. Tem muita gente que não está pegando ainda não ouviu falar sobre brigamousse. Certo, ó. O brigamousse, ele nada mais é do que uma mistura de chantilly, leite em pó e brigadeiro. E aí, depende da saborização que a gente quer fazer, a gente ainda consegue adicionar outros ingredientes desse brigamousse. O grande X do brigamousse é que ele precisa ser feito em proporções corretas para trazer todo o sabor e toda a textura que a gente quer. Eu trabalhava com brigamousse há muito tempo, quando eu trabalhava na Arquitetando, mas eu confesso que no começo eu não tinha muita preocupação em relação às quantidades. Eu simplesmente pegava o brigadeiro, tacava o meu chantilly e depois misturava e pronto, colocava no meu bolo. Mas depois que eu fiz vários e vários testes, a gente fez muito teste, não foi, Muzi? Para chegar na proporção correta, a gente faz uma proporção hoje em dia que assim, o brigamousse fica surreal. O brigamousse de maracujá é a mesma coisa de você estar comendo de fato um mousse de maracujá. O de framboesa é maravilhoso. Todos os brigamousses são maravilhosos, porque ele traz a textura de mousse ao mesmo tempo que ele tem uma potência de sabor muito gostosa. Então, assim, o brigamousse é um coringa, assim, pra gente fazer preparos na confeitaria incríveis. Eu acho que o que mais demorou e mais desgastou a gente é você saber as proporções corretas para cada finalidade do brigamousse. Que a proporção para usar como recheio é uma e para usar como cobertura para decorar bolo é outra. Totalmente diferente a finalidade e o jeito de usar e o jeito de fazer também, porque pro recheio a gente quer um brigamousse mais firme, onde o sabor é mais imponente, onde vai trazer o sabor do bolo. Já na cobertura é um brigamousse um pouco mais neutro, gostoso, óbvio, né, saboroso, que brigadeiro não tem como ficar ruim, mas um brigamousse mais maleável. Então assim, a proporção muda totalmente. Joyce usava sempre o recheio de sem usar proporção. Hoje não, tem uma proporção para cada uma e o que mais demorou foi achar a proporção para usar ele como cobertura, né? Para fazer um bolo todo de brigamousse, tá? Isso. E vamos lá, vamos começar a montar o bolo da gente, tá? Para montar o meu bolo, eu sempre preciso fixar o meu bolo
ao meu prato. Porque se eu simplesmente pego a minha camada de bolo e coloco aqui, esse bolo no transporte, ele corre o risco de deslizar. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma montagem de bolo extremamente segura, independente do tamanho de bolo que a gente está fazendo. Obviamente, quanto menor o bolo, menos riscos a gente corre. Mas vocês sempre vão me ver falar muito de a gente pecar sempre pelo excesso, tá? Então aqui eu vou colocar o meu próprio brigadeiro de recheio, que eu vou utilizar no meu bolo. Mas outra coisa legal de vocês utilizarem também é a glucose. A glucose, ela fixa bem. Ela serve como quase uma super bond pra gente colocar o bolo da gente no cake board. Então quando são bolos maiores, bolos altos, bolos de 2 andares, 3 andares, 4 andares, eu prefiro fixar com a glucose, tá? E aí aqui, ó, eu vou vir com a minha primeira camada de bolo, o fundinho do meu bolo sempre virado para o meu cake board, tá? Que quando o meu cliente cortar uma fatia, ele vai ter o fundo do bolo na parte de baixo. E ele ajuda também na estruturação do bolo da gente. Todo mundo ansioso aqui para saber como faz o brigamuço, Joyce. Inclusive, no final de semana, como o Joyce falou, né, quem estava acompanhando as stories, estávamos gravando as atualizações do Arquitetando Brigadeiro, né, em todas as formas. Agora o Arquitetando Brigadeiro vai vir com várias formas de brigadeiros e uma delas é o brigamuço. Exatamente. A gente gravou de quais sabores, Joyce, esse final de semana? Gravou framboesa, limão siciliano, frutas maracujá, frutas vermelhas, frutas amarelas e chocolate, eu acho. Nutella também. Nutella também. De chocolate. Todos esses a gente fez brigamuço? Todos esses. De Nutella também. Assim, foram vários. De leitinho. E vocês vão ver que a parte de leitinho foi. Então vamos lá, ó. Coloquei o meu bolo aqui. Eu vou vir e vou molhar com a minha calda. Joyce, qual a calda que você utiliza para fazer bolo? Para bolo de chocolate, a calda que eu sempre utilizo, que eu sempre vou utilizar até existir nesse mundo, vai ser o todinho, tá? O todinho, ele agrega muito sabor ao bolo da gente, ao mesmo tempo que ele vai agregar a umidade que a gente quer. Aqui eu já tenho um bolo super fofo, super úmido, é uma massa amanteigada super saborosa, e o todinho, ele só vai vir para potencializar tudo isso. Então, eu prefiro utilizar o todinho. Eu posso simplesmente cortar aqui e já sair molhando o meu bolo, tá? Fiz isso durante muito tempo. Mas eu gosto de utilizar essa bisnaguinha aqui, ó, porque ela é tipo um chuveirinho e ela acaba distribuindo melhor a calda da gente no bolo. Então eu vou passar meu todinho pra cá. E aí eu venho, ó, e molho o meu bolo. O meu bolo aqui, ele tá gelado, tá? Porque quando a gente vai montar bolo, quando a gente vai transportar, é interessante que o bolo, ele esteja gelado para trazer mais segurança pra gente. Essa massa aqui, ela é bem fofinha. Então, por exemplo, um de 14 centímetros, 15, eu até conseguiria montar sem problema nenhum. Mas quando a gente vai para um de 20, por exemplo, um de 25, a massa é tão fofa que ela corre o risco de quebrar. Quando a gente tá com essa massa gelada, a gente não corre esse risco, porque ela fica mais firme. A massa amanteigada, ela se comporta igual uma manteiga se comporta. A manteiga, quando ela tá na geladeira, ela fica como? Ela fica dura, ela fica rígida. A massa amanteigada, ela também vai ficar bem mais durinha. Mas a manteiga, quando ela sai da geladeira e ela é levada para uma temperatura mais ambiente, dependendo da sua região, né? Levada para uma temperatura mais ambiente, ela perde essa firmeza dela. Ela fica bem mais cremosa. Por isso que a gente sempre fala, eu utilizo manteiga em ponto de pomada, que é aquela manteiga que não está gelada, exatamente para ser uma manteiga mais cremosa. Então a massa da gente, ela se comporta do mesmo jeito. A com margarina, ela não fica tão firme na geladeira, mas ela já fica mais firme também, tá? Então aconselho a vocês sempre montarem e transportarem os bolos de vocês gelados. Pessoal dos comentários, aperta na tela que os comentários somem, tá? E eu consigo continuar vendo quem tá comentando, mas não atrapalha você. Aperta o dedo na tela que fica fácil. Joyce, eu vou fazer algumas perguntas aqui, tá? Todinho, só na massa de chocolate, e com relação à validade, diminui? Todinho, só na massa de chocolate, tá? Porque o todinho, ele é marrom, né? Então se a gente colocar o todinho em uma massa branca, ela vai trazer coloração para a massa da gente também, não vai ficar um bolo bonito. Então o todinho só na massa de chocolate, ou se você fizer uma massa de Oreo com cacau black, que é aquela massa mais preta,
você também consegue utilizar o todinho, tá? Mas sempre para massas escuras, nunca para massas claras. Quanto à validade, o todinho ele é um produto extremamente industrializado, que ele tem uma validade muito longa, então ele não vai azedar ou estragar o bolo da gente rapidamente. Um bolo, segundo a Anvisa, ele tem 5 dias de validade depois de totalmente pronto, e é o que a gente passa para o nosso cliente. Mas esse meu bolo aqui recheado com brigadeiro, ele tem uma validade fácil de 10 dias, mesmo fora da geladeira e mesmo molhado com todinho. Então assim, não se preocupem que o bolo de vocês vai azedar, a não ser que assim, você deixe o bolo lá um dia inteiro debaixo do sol. Aí realmente vai ter caldas que vai azedar o seu bolo com muito mais facilidade. Mas eu sei, guardando, armazenando certinho. Esses 10 dias que eu tô falando era lá em Recife, que é muito mais quente do que aqui em Brasília, viu? E o meu bolo ele durava tranquilamente. Esse chuveirinho, Joyce, onde é que tu compra? Esse chuveirinho aqui eu comprei pelo Shopper. É esse aqui, ó, Decora. É aquele aplicativozinho. Pronto. Posso? Pode. Deixa eu só beber mais um pouquinho de água. Ó, como esse meu bolo aqui, ele tem 4 camadas e ele tem uma espessura mais larga de bolo, eu vou utilizar o bico 1A da Wilton para padronizar minha camada de recheio. Eu nunca gosto de pesar os meus recheios porque o peso vai muito de acordo com a densidade do recheio que a gente está utilizando. Vamos lá, se eu utilizar 100 gramas de brigadeiro, concorda que vai ser uma quantidade muito menor do que se eu utilizar 100 gramas de brigamousse, que é mais uma textura de mousse. O peso do meu brigamousse é mais leve, então eu vou ter uma quantidade maior. Então não faria sentido eu ir por peso aqui. Então como eu gosto de sempre ter padrão e eu não quero estar correndo aqui, eu não quero estar desotimizando a minha produção, coloco um bolo, aí peso, coloco outra camada, tenho que pesar de novo, vou colocar geleia, vou pesar também. Então eu prefiro sempre, ó, padronizar pelo meu bico, porque acaba facilitando demais o meu dia a dia. Então, para cada altura de massa, eu uso um bico específico, tá? Então eu venho aqui, ó, minha mão sempre de ladinho e vou soltando o meu brigadeiro, porque aí ele vai ficar sempre com a mesma espessura. A minha mão, ela também precisa ser o máximo pressionada continuamente, tá? Eu não posso apertar, soltar, apertou, tentar deixar daquele jeito. Cansou a mão, quando é um bolo maior, para, e aí você depois continua, tá? Pronto, fiz aqui a minha camada de brigadeiro. E aí vamos lá. Aqui eu já vou colocar a minha geleia de frutas vermelhas. Se fosse apenas brigadeiro, eu ia continuar esse trabalho com o meu bico sempre na lateral. Inclusive eu poderia ter começado de dentro para fora e quando chegasse ao final parar. Mas aqui, como eu quero colocar minha geleia, eu vou vir com o meu bico, minha geleia não, a minha redução de frutas, eu vou vir aqui com o meu bico em pé, porque eu quero que esse brigadeiro fique um pouquinho mais baixinho para eu poder colocar minha geleia e ela ficar dentro dessa cinta de contenção que eu fiz de brigadeiro. Porque sempre que a gente coloca um recheio mais molinho, a gente precisa fazer uma cinta de contenção, que é exatamente colocar um recheio mais firme por fora, para ele segurar aquele recheio mais mole que a gente tem dentro, tá? Então esse recheio poderia ser brigadeiro, ganache, buttercream. Eu já utilizo o meu brigadeiro porque já é o que eu utilizo no meu bolo, então já facilita demais a minha produção. Além de que, às vezes eu vejo gente fazendo uma cinta de buttercream, por exemplo, aí não gosta tanto. Aí tem que cortar aquela camada de bolo, destacar aquela fatia, porque tem muito buttercream ali. O brigadeiro não. A gente sabe que ele sempre vai ser comestível. Então a gente consegue utilizar o nosso bolo por completo, tá? Joyce, eu posso montar e entregar no mesmo dia? Esse Pode. bolo? Olha, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar a minha massa... Eu gosto de deixar a minha massa descansando e só montar ela extremamente fria. Mas numa produção a gente precisa sempre pensar em ter um padrão e seguir
uma linha de produção. Uma linha de produção para facilitar o dia a dia da gente. Então, por exemplo, eu faço minhas massas todo num dia só. Depois eu levo ela para gelar. Depois eu monto todos os meus bolos. No outro dia eu decoro todos os meus bolos. E eu sei que eu vou estar entregando um bolo muito mais seguro ao meu cliente. Agora, por exemplo, Joyce, foi de última hora, eu tenho que entregar o meu cliente correndo, tudo mais. O que eu faço? Em vez de deixar esse meu bolo descansando pelo menos 12 horas dentro da geladeira, eu monto ele, coloco o meu acetato e aí depois eu levo para o freezer e deixo lá por pelo menos 4 horas. Então, se você quer entregar no mesmo dia, monta esse bolo logo de manhã, deixa descansar essas 4 horas no freezer para depois você decorar e entregar ao seu cliente. Agora, quando você separa o seu trabalho por etapas certinhas, você tem mais segurança tanto no seu trabalho quanto no produto que você está entregando ao cliente. Você sabe que ele vai transportar o bolo não vai correr o risco de cair. Então, tentem se programar também, tá? Importante também na segurança do bolo é o ponto certo do recheio, tá, gente? Também, muito importante. Até na verdade, é uma das coisas mais importantes, né? Porque, por exemplo, eu estou utilizando um brigadeiro aqui. Se eu coloco um brigadeiro num ponto mole, o meu bolo ele pode deslizar, o meu bolo ele pode desmoronar, o meu bolo ele pode criar bucho, o meu bolo ele não vai ficar intacto, tá? Porque esse recheio mole, ele vai causar alguma coisa ruim no bolo, como todas essas que eu falei a vocês. Então, massa perfeita, massa com estrutura correta, recheio com o ponto certo, firme e cremoso ao mesmo tempo. Tudo isso é muito importante, tão importante quanto a montagem que a gente faz do doce, do bolo. É todo um passo a passo que a gente precisa seguir para realmente a gente ter essa segurança que a gente quer. Eu vejo muita gente tendo insegurança em trabalhar com bolos, mas essa insegurança vem exatamente do que a gente não sabe, do que a gente não pratica, do que a gente não tem certeza. Então, se eu estou montando um bolo, mas eu estou insegura com o ponto de recheio, eu estou insegura com a minha massa, que não é tão estruturada e pode rachar, obviamente que eu vou ter medo de trabalhar com bolo, obviamente que eu vou ter medo de entregar um bolo ao cliente. Mas se eu sei que eu tenho uma massa estruturada, que eu tenho um recheio que está no ponto firme, que eu vou pegar esse bolo, vou subir uma ladeira e vai dar tudo certo, eu não preciso ter medo de entregar bolo ao meu cliente. Obviamente que quando a gente trabalha com confeitaria, sempre vai existir um friozinho no coração. Eu não faço tão constantemente bolo de 3, 4 andares. Hoje o cliente pediu um bolo completamente diferente, vai dar um frio no coração. Mas quando a gente tem segurança no processo que a gente está fazendo, esse friozinho ele é muito menor, tá? E falando de ponto, quem perguntou aí que perdeu o ponto quando colocou o maracujá no final, se pode voltar ao fogo, pode sim, tá? Ele talha se você colocar antes, sem fazer a redução, para tirar lá as proteínas, para tirar lá as substâncias que vão reagir com a proteína do leite, né? Isso, Joyce? Exatamente. pH, né? Diminuindo o pH. O que a gente precisa ter em mente é que os brigadeiros ácidos, eles talham porque o pH dele é diferente do pH que tem no leite. Então, quando essa acidez ela entra em contato com as proteínas do leite, faz o brigadeiro da gente talhar. E o que a gente precisa fazer é exatamente reduzir essa acidez ou então cozinhar essas proteínas do leite. Por isso que a gente consegue adicionar esses líquidos ácidos ao final do nosso brigadeiro, porque a proteína ela já cozinhou, então eles não vão reagir e não vai talhar, tá? O pH dele ali, vamos dizer assim, que estaria mais próximo, sabe? Não tem aquela proteína do leite que vai correr o risco de talhar. Então, existem outras formas de a gente reduzir essa acidez. Além dessa, a gente pode, por exemplo, esquentar o suco a uma temperatura específica. A gente pode adicionar um bicarbonato dentro do nosso suco. A gente pode também, por exemplo, esquentar os dois, esquentar o brigadeiro, esquentar o suco, colocar na mesma temperatura. A gente pode também fazer uma redução do suco e colocar lá no final, porque aí o seu brigadeiro não vai sair tanto do ponto. Então, assim, são N possibilidades que a gente tem de fazer um brigadeiro de maracujá, de limão, perfeito também, tá? É só realmente a gente entender o porquê isso acontece e o que a gente faz para aquilo ali não acontecer. Como o Joyce gosta de dizer, né? Só com conhecimento você deixa de ser refém da sua cozinha. Então, Exatamente. Entender o porquê das coisas é o que vai permitir você chegar na solução, né? Criar suas próprias soluções, usar um método mais
mais adequado para a sua produção, para os seus clientes, para o que você gosta, para a sua realidade de trabalho. Tá? Então, conhecimento é a chave, tá? Exato. E aí, quem não se inscreveu ainda no evento Desconstruindo o Brigadeiro, seja memorável em todas as formas, depois da live, vai lá no link que tá na bio, tá? Vai ser segunda-feira, dia 9, a primeira aula tá no ar, no dia 8. E o objetivo de Joyce é dividir com vocês aí todas as formas de brigadeiro para que você possa, assim, ser memorável através de brigadeiro perfeito. E aí no sentido mais amplo, né? Não só no brigadeiro de bolear, né? Inclusive do brigamousse, né? Vai ter lá um dia que é exclusivo do brigamousse e bolo também. Exatamente. E aí aqui, ó, eu vou começar exatamente os meus mixes de sabores, tá? Eu coloquei o meu brigadeiro de maracujá, deixei um pouquinho mais baixo do que a minha cinta de contenção centro, ó. E agora eu vou vir com a minha geleia de frutas vermelhas. E aí quem tá perguntando se você simplesmente cozinhar o ácido do suco de limão ou de maracujá, misturar tudo e já começar a ferver, tem uma probabilidade grande de talhar, tá? Porque aí você não vai estar diminuindo o pH, ou seja, diminuindo, aumentando o pH, diminuindo a acidez, tá? Ó. Volta pro fogo, é como a gente tá falando, quem perdeu o ponto volta pro fogo. Porque se ele já não talhou, se você já colocou no momento certo, ele não vai talhar mais, tá? Exatamente. Ó, coloquei a minha geleia, minha redução. Eu sempre falo geleia, mas eu sempre faço redução, tá? Pra ser geleia, tem que ter pelo menos 60% dessa composição aqui de açúcar. Então a gente nunca coloca essa quantidade tão grande de açúcar normalmente quando a gente faz as reduções em casa, até porque eu particularmente o que eu quero é o sabor das frutas. No caso de uma fruta vermelha, de um maracujá, eu quero que tenha toda a acidez que essas frutas elas têm, então eu não coloco tanto açúcar, tá? E aí vamos lá, ó. Tá vendo que tá bem no centro aqui? Então essa minha geleia ela não vai ter o risco, ó, de ir pro lado. Eu não poderia vir aqui atolar a geleia e deixar passar da minha cinta de contenção, porque também ia correr o risco de vazar, tá? E a gente não quer que vaze de jeito nenhum. Aí eu vou vir com mais uma camadinha de bolo e molhar ele novamente. Aí eu sempre dou uma esperadinha para essa massa absorver um pouquinho, como ela tá gelada. Vocês vão ver, se vocês montarem um bolo com a massa sem ser gelada, ela absorve rapidamente. Mas quando é gelada, demora mais um pouquinho, tá? Então eu prefiro esperar um pouquinho, deixar absorver e só depois vir e adicionar o meu recheio. A massa manteigada, inclusive, é uma massa que ela não aceita ser molhada em excesso. A gente consegue molhar ela bem, deixar ela bem umidazinha, mas se a gente molha em excesso, ela jorra a calda para fora. E aí, se o seu bolo já tiver decorado, muito provavelmente você vai ter problema na estruturação do seu bolo. A sua cobertura ela pode rachar, a sua cobertura ela pode inchar, a sua calda ela pode vazar por baixo do seu bolo. Então a gente sempre tem que molhar em proporções corretas também. E aí eu vou vir agora, essa minha camada, que ela vai ser exatamente com o meu brigamousse de maracujá. Então, para adicionar o meu brigamousse, eu vou vir primeiro com a minha cinta de contenção de brigadeiro. Então, coloquei aqui o meu brigadeiro, ó. E eu tenho... Ai, pessoal. E eu tenho aqui o meu brigamousse pronto. Moça, eu quero que tu mostre o brigamousse aqui bem de pertinho. Vocês podem ver, ó, que ele tem uma textura de mousse. Essa coloração aqui é natural, tá? E ele, ao mesmo tempo, ó, é super airado e firme também. Então, assim... Segura. Você não tem noção que é isso aqui, não. Eu só fiz ele hoje, inclusive, porque ontem a gente fez pra gravar no curso e o que sobrou eu disse, não, vou colocar num potinho na geladeira e vou levar pra comer como mousse. E aí eu esqueci, né? Aí eu aproveitei que eu ia montar um bolo hoje e eu fiz pra matar a minha vontade. E a cada vez que a gente estuda mais brigadeiro, que a gente usa mais o brigadeiro, a gente fica mais clara a versatilidade, né? Exatamente. Se você olhar nesse bolo, né, José, o brigadeiro, ele está protegendo o bolo na cinta de contenção, ele está recheando o bolo, ele está sendo o suporte da redução de fruta vermelha, ele está sendo a base do brigamousse de maracujá. Exatamente. Ele vai fazer a cobertura também com o brigamousse. O brigadeiro realmente é muito versátil. Uma coisa que eu sempre costumo dizer é, se a manteiga é a base da confeitaria francesa, o brigadeiro é a base da nossa confeitaria brasileira, né? Porque assim,
Eu particularmente acredito muito que brigadeiro deixa qualquer preparo muito mais gostoso. Você pode fazer um copo da felicidade, por exemplo, com N tipos de preparo, e você pode fazer um copo da sem conter brigadeiro e o copo da felicidade que contenha brigadeiro. E aí depois você me diz qual é o mais gostoso, porque assim, em 99% das vezes, o que tem brigadeiro realmente ele vai ganhar essa competição. Então, ó, tô colocando meu brigamousse aqui por dentro da minha cinta também, tá? Vou tirar o excesso, senão vai passar da cinta. E eu já posso vir colocar minha outra camada de bolo. Então aqui vocês percebem que a gente já tem combinação de sabor, a gente já tem combinação de textura, então a gente vai entregar de fato um bolo muito diferenciado ao cliente da gente. Ai, dá vontade de colocar mais brigamousse aqui no meio, mas não posso. E aí, ó, vou vir com minha outra camadinha de bolo e colocar aqui em cima. O que eu sempre gosto de fazer, se é um bolo de 3 camadas e eu tenho 2 tipos de recheio, eu sempre gosto de repetir o recheio da primeira camada na última, tá? Então eu coloquei o brigamousse no meio porque o meu bolo já vai ser coberto de brigamousse. Então eu vou ter brigamousse no centro e brigamousse na cobertura, brigadeiro na primeira, brigadeiro na terceira. Se fosse um bolo com 3 sabores, aí seria uma camada de cada. Mas quando não é, eu gosto de fazer assim. Também tem uma padronização do bolo. A mesma coisa, por exemplo, eu faço com bolo que tem 6 camadas de massa, né? Sempre seguir um padrãozinho ali, tanto de intercalar sabores quanto de intercalar texturas. Esse serve quantas pessoas, Joyce? Qual o diâmetro desse bolo? Esse aqui é 14 centímetros, tá? Ele vai servir aí, dependendo, umas 8 pessoas, mais ou menos. Agora sim, eu falo dependendo, porque se for um bolo mais baixo, vai servir um pouco menos. Se for um bolo mais alto, serve um pouco mais, se a pessoa cortar o meio. Mas eu vendia ele para 8 pessoas. Nessa altura aí, né? Nessa altura aí, aqui. Tem 8 pessoas. Ele é um bolo que ele até pesa mais, porque se a gente for levar em consideração que para cada pessoa a gente vende 100 gramas de bolo, esse bolo aqui ele dá 1,2 kg, 1,5 kg, dependendo da decoração. Como tá com brigamousse, fica um pouquinho mais leve. Então a gente conseguiria vender ele aí para 15 pessoas. Mas quando a gente fosse cortar 15 fatias aqui, não ia ficar tão legal, não ia sobrar bolo. E tem gente que corta uma fatia maior, tem gente que corta uma fatia menor. Então é importante que a gente sempre tenha uma percepção de margem de segurança também, tá? Porque se você vende o bolo pro cliente e sobra, ele acha bom. Agora se você vende e falta, aí você cria um problema para você. Aqui. Gente, quem tá aí acompanhando a live, for repostar, for postar alguma coisa que você aprendeu aqui, ou for compartilhar com seus clientes alguma dica que você tá pegando aqui, não deixa de usar a hashtag confeiteira memorável, tá? Sempre usa a hashtag confeiteira memorável, porque sempre que pode, Joyce olha a hashtag, vai lá, comenta, olha o que vocês estão fazendo, olha o que vocês estão compartilhando, até para a gente acompanhar o trabalho de vocês e saber qual é o melhor conteúdo, né? O conteúdo que mais vai atender às necessidades de vocês, tá bom? Então, compartilhem tudo que Joyce está dividindo com vocês para que a gente possa estar sempre melhorando, tá bom? Hashtag confeiteira memorável. Então, já coloquei meu brigadeiro, já tô colocando a minha geleia, realmente repetindo exatamente o que eu fiz na primeira, tá? Joyce, esse bolo parece estar torto.
Parece porque ele pode até tá? Mas quando a gente colocar o acetato aqui, esse bolo ele vai ficar perfeitinho. Nesse momento aqui, eu não me preocupo tanto. Ah, tá torto, não tá certinho. Porque quando eu colocar o acetato, que eu der uma coxadinha, ele vai ficar bem retinho, tá? Fique até o final aí, vocês vão ver que nesse bolo de cobertura, esse bolo prensado, você não precisa estar milimetricamente perfeito, né? Porque Exatamente. depois vai ser prensado. Se você estivesse fazendo um naked cake, aí sim, você olha, vai colocando certinho, mas nesse caso a gente não está fazendo naked, tá? Ele vai se ajustar depois que ele for prensado. Exatamente. Inclusive, a única coisa que a gente não pode fazer, né, é pegar uma camada de bolo e colocar muito mais pra lá do que pra cá. Aqui eu tento colocar elas mais ou menos no mesmo padrão, mas não vai ficar perfeito, mas depois vocês vão ver que super se acerta. Essa minha última camada aqui, ó, eu vou colocar o fundinho dela pra cima, pra facilitar na hora que eu for espatular, pra ficar um bolo mais retinho. Então eu já molho ela antes. Na verdade, normalmente eu gosto de molhar assim que eu começo a montagem do bolo. Então, porque essa calda ela desce, ela é absorvida e depois eu viro ela aqui em cima, tá? Esse bolo é de 14 centímetros, tá? De 4 camadas, de 3 centímetros, né, Joyce, essa camada? Isso. 4 camadas de 3 centímetros, tá? É um bolo altinho, realmente, aí quem tava falando que vende Na verdade, 10 a acho que essa tá até com um pouquinho mais, porque esse cortador ele tem uma... um pouquinho maior, né? Mas é 3 alguma coisa, né? Isso. Então quem tava aí falando que vendia 10, 12 pessoas, dá super pra vender, tá? 10 a 12 pessoas, Dá até super. porque ele é alto, tá? Então assim, 10 a 12 pessoas é super factível, né? A gente costumava eu vendia dizer pra assim... 8 pessoas a 10, eu vendia 8 a 10. Mas eu sempre dizia assim ao cliente, nem tanto nesse, né, tá? Que é no menor. Mas os outros eu dizia, ó, serve 15 fatias, mas dependendo da fatia, pode servir 20. Porque assim, tem cliente também que você vende, se ele criar 20 fatias, pedir um bolo muito maior e sobrar muito, ele vai achar ruim, né? A gente sabe que tem gente que corta uma fatia desse tamanho, né? Então o bolo vai render um bocado. Então eu era o mais clara possível para o meu cliente, tá? Sejam para o cliente de vocês também. Então eu vendia bolo por tamanho, mas eu colocava o quilo, quanto ele pesava aproximadamente, quantas fatias ele servia aproximadamente. Eu conversava com o meu cliente, eu dizia a ele, pode render mais um pouco. Então sejam claros com os clientes de vocês também. Quanto mais informação a gente dá ao nosso cliente, melhor, menos dúvida o nosso cliente tem, menos tempo ele gasta da gente também, porque tudo isso ia já no meu cardápio, tá? Eu não sei se eu tenho sorte ou azar, né? Porque eu quero fazer dieta, tento fazer dieta. Como é que eu vou fazer nessa maratona de lives, né? Então quem tava querendo saber do bolo, esse bolo é de chocolate, né, Joyce? Com maracujá, massa de chocolate, brigadeiro de maracujá, geleia de frutas vermelhas e brigamusse de maracujá. E aí, ó, agora eu vou acochar o meu bolo. Aqui eu tenho duas opções, ou pegar um papel de congelamento, um plástico de congelamento e colocar aqui em cima, porque quando eu colocar o acetato ele não gruda no brigadeiro, ou então passar um pouco de desmoldante no meu bolo e depois colocar o acetato, porque o brigadeiro também não gruda. Se a gente colocar somente o acetato aqui, ele gruda no brigadeiro e quando a gente retirar vai ficar aquele brigadeiro todo saidinho. Aqui não, ele já fica retinho, bonitinho, do jeito que a gente precisa para decorar o bolo. Então agora, eu já coloquei o meu plástico filme aqui, ó, no bolo. Vou cobrir todinho. Deixa eu só cortar minha durex antes. Joyce, precisa blindar para fazer a cobertura com brigamusse nesse bolo? Precisa não. Não precisa. A gente só precisa deixar esse bolo descansar. E é por isso que a gente precisa deixar esse bolo descansar. Vocês estavam achando ele meio torto. Ele fica um bolo muito menos seguro. Ó, se eu balançar aqui, ele balança também. Então a gente deixa ele descansar para tudo isso aqui se unir. Tudo fica muito mais fácil da gente espatular, tá? Queimou? Queimou nossa ring light aqui. A fonte, né? A fonte. Foi só a fonte? Foi 3. Amanhã vamos comprar outra fonte. Ficou escuro? Não, muito pouco.
pronto, ó. Então agora eu vou vir com o meu acetato. Queimou a ring light, gente, por isso que a imagem ficou um pouco escura, né, do que estava antes, tá? Vou levar essa outra aqui para ficar mais perto de Joyce, tá? Não, bota atrás só do telefone, que eu acho que já facilita. Liga essa luz tá acesa aqui. Tá. As massas de recheio são feitas no mesmo dia ou de um dia para o outro, Joyce? Ó, eu tinha um dia pra fazer os meus recheios de brigadeiro, eu tinha um dia pra fazer as minhas massas de bolo, eu tinha um dia pra fazer também as minhas montagens e um dia pra fazer as minhas decorações. É óbvio que assim, durante a semana vai ter um bolo, 2 bolos, 3 bolos na terça, outros na quarta, outros na quinta. Mas a gente sabe que a demanda maior sempre é da sexta para o sábado. Então eu organizava a grande produção, que eu fosse ter meus bolos prontos na sexta e no sábado, mas durante a semana alguns iam sendo feitos de uma forma diferente. Mas era sempre dessa forma que eu dividia, tá? Se eu não tiver forma do tamanho e recortar o bolo, ele corre o risco de desmontar depois de montado? Não, se você cortar certinho, eu indico você cortar o bolo gelado, bem gelado, tá? E aí você corta o bolo e depois você vai fazer esse processo igual, tá? Não tem problema não. Inclusive, se você tiver um aro cortador, melhor ainda, porque essas camadas elas vão ficar mais certinhas. Precisa de palito esse bolo, Joyce? Não precisa, tá? Esse bolo aqui ele vai ficar com uns 15 centímetros de altura. Então, bolo até 15 centímetros de altura, eu nunca uso estruturação. Eu só começo a usar estruturação quando eu tenho um bolo aí de pelo menos 20 centímetros, tá? Como é o nome desse tapete que tá aí entre o... Rapaz, isso aqui não é um tapete não. Isso aqui era um descanso jogo americano, sabe? Aí eu cortei e coloquei aqui, porque ele é antiderrapantezinho. É bem baratinho assim no mercado, mas é um jogo americano. Beleza. Ó, coloquei o plástico, vou vir agora com o meu acetato. O meu acetato, ele precisa acochar o meu bolo. Não dá pra eu pegar, colocar esse acetato aqui folgado, prender, porque ele não vai fazer diferença nenhuma, né? Então eu preciso realmente vir, ó, uma mão ela segura, a outra mão ela pressiona. E aí eu faço isso aqui, dou uma acochadinha no meu bolo e só depois eu prendo com a Durex, tá? Aí nessa hora você precisa ter o cuidado de olhar, ver se ele está retinho, alinhado, porque o formato que você deixar aí na prensagem, né, Joyce, é o que ele vai ficar, né? Exatamente. Cadê? Ó, uma coisa que às vezes acontece comigo, eu coloco o acetato aqui, ó, e fica um dentinho aqui embaixo, que pode correr o risco de deixar o meu bolo torto, ó. Tá vendo que dá pra ver, moço, que tem um tiquinho só de acetato aqui passando. Dá pra ver. Aí eu venho com a tesoura e eu corto esse pedacinho para o meu bolo ele não ficar torto, tá? Para eu conseguir descer mais esse acetato aqui e deixar completamente reto. Feito isso aqui, eu venho, ó, e dou uma amassadinha no meu bolo para realmente essas camadas se unirem ainda mais, tá? E aí aquele bolo que a gente tinha torto, você já vem aqui que ele tá muito mais reto. E quando eu retirar esse acetato, quando ele tiver descansado, é assim que ele vai ficar, tá? Uma pergunta muito boa que fizeram aqui, Joyce, é: se eu levar pro geladeira, ele não vai ficar duro, vai ficar resseco? Ó, foi exatamente o que eu tava falando. Se a gente faz um bolo com manteiga, o bolo ele vai se comportar igual a manteiga se comporta. A manteiga na geladeira, ela é firme, ela é rígida, mas quando ela sai da geladeira, ela fica cremosa. Então o nosso bolo foi feito com manteiga, ele vai pra geladeira, ele vai ficar bem mais durinho, bem mais firme, não seco, é duro e firme. Mas quando a gente tira ele da geladeira, ele volta a ser um bolo fofo. Então
você pode fazer o seu bolo gelado, você pode entregar um bolo gelado ao seu cliente com toda a segurança e dizer a ele, para consumir, retire 3 horas antes da geladeira. Eu indico você sempre consumir o bolo em temperatura ambiente, que ele vai estar um bolo muito mais fofo, certo? Com margarina a mesma coisa, só que a margarina ela não fica tão dura na geladeira, né? Então a gente ganha uma firmezazinha a mais, mas ela volta a temperatura muito mais rápida para ficar fofinha e ela não fica tão dura quanto a com massa amanteigada. Mas tenham em mente que dura, firme, é diferente de uma massa seca. A massa ela fica seca quando ela é mal balanceada, quando ela passa muito tempo dentro de um forno, aí realmente a gente tem aquela massa mais seca. Mas a massa amanteigada, corretamente balanceada, é uma massa fofa, é uma massa úmida e uma massa extremamente saborosa. Inclusive, isso é uma grande vantagem da massa amanteigada, né, Jorge? Você tá na geladeira, ela vai ficar firme, aí você vai conseguir trabalhar, decorar com uma certa segurança, de forma mais tranquila, e depois ele vai voltar ao estágio dele de fluidez, de maciez, né? Depois que ele descongelar. Bora fazer um print, Joyce? Vamos. Eu vou tirar os comentários aqui rapidinho, tá, gente? Joyce indica 3 horas antes de consumir, tirar da geladeira. Que ele fica mas isso depende muito, ó, do tamanho do bolo, depende muito também de onde você mora. Por exemplo, eu tirar um bolo em Recife, ele vai ficar fofo muito mais rápido do que eu tirar um bolo aqui em Brasília. Imagine quem mora lá do sul, vai ter uma quantidade de tempo maior. Então façam um teste de vocês, façam um bolo, tirem, vão vendo ele, vão pegando, vão apalpando o bolo pra ver quando ele vai chegar a temperatura fofinha, a temperatura que vai deixar ele fofinho, tá? Então vamos tirar um print. Não esqueçam de compartilhar aí, né? Hashtag confeiteira memorável, tá, gente? Isso. Vamos tirar um print, depois eu coloco de novo as Tá perguntas. muito bagunçado pra tirar um print? Tira só o... Pronto. Aí vamos na bagunça mesmo, porque ninguém montar o bolo sem ser na bagunça, né? Não, calma, deixa eu tirar pelo menos a migalha aqui do bolo. Pronto. Vamos de print. Valeu, gente. Não esqueçam de compartilhar a hashtag confeiteira memorável e marcar o arroba, tá? Quando compartilhar aí a live. Exatamente. Então, vamos lá, mais 2 recados. Essa semana é a nossa, relembrar, na verdade, né? Nossa maratona de lives. Hoje a gente montou o bolo. Na quarta-feira a gente vai decorar esse mesmo bolo. Então vocês vão poder visualizar tudo isso que eu tô falando, que tá um bolo reto, que vai ser um bolo firme, fácil pra gente decorar. Amanhã a gente vai fazer um brigadeiro de creme brulee. Então assim, essa semana realmente tá recheada de muito conteúdo bom pra vocês. E semana que vem a gente tem o nosso evento Desconstruindo o Brigadeiro, seja memorável de todas as formas, que o link tá lá na bio. Então vão lá, se inscrevam, porque também tá cheio de conteúdo massa pra vocês. Esse evento é uma degustação pra gente poder abrir a turma do Arquitetando Brigadeiros pra vocês. Então não deixem de participar e entender um pouco mais do que a gente quer realmente passar para vocês e criar essa grande comunidade de confeiteiras memoráveis. Então, hoje é isso. Um beijo para vocês e até amanhã. E quem não conseguiu ver a live toda, a gente vai compartilhar aí no feed e deixar salvo ao longo dessa semana, tá bom, gente? Exatamente. Então aproveitem, vejam e revejam quantas vezes quiserem. Creme brulee. Então não percam, um brigadeiro de creme brulee amanhã, tá? Até mais.